Olá, turma, sou o professor Alcir Reis e hoje eu vou falar sobre um assunto interessante que é o seguinte. Alcir, eu sempre erro alguma coisa na prova, né? Isso daí, gente, é muito comum, muito comum. Então a gente sempre ouve isso. Esses dias mesmo eu conversei com a mãe de uma aluna, de uma menina que vai passar por um processo seletivo e ela tinha me dito que a menina, assim, por mais que esforce, ela sempre erra alguma coisinha na hora que vai fazer a prova. Bom, isso daí é o seguinte, na hora de fazer uma prova, a gente tem algumas técnicas que a gente precisa seguir para poder evitar essas coisas. Se você domina o conteúdo que vai ser feito, está confiante naquilo que vai fazer, então esses erros normalmente acontecem por falta de atenção. O que a gente deve fazer? O que nós devemos fazer é o seguinte, quando nós vamos fazer a prova, a gente deve sempre começar a prova por aquelas questões que são as mais fáceis. Quando a gente fala em questões mais fáceis, né, é muito comum o cara falar assim, assim é mais fácil de fazer. Assim, né? Olha bem, a questão é, primeiro, qual é o método mais fácil de resolver uma questão? Aquele que a gente sabe fazer. Então, às vezes, um sujeito mostra uma técnica de fazer uma determinada questão em que a resolução é rápida, mas aquilo ali foge da sua zona de conforto. Então, aquela ali é a maneira mais fácil de resolver uma questão? Às vezes não. Tá? Então, o que acontece? Você deve procurar na prova aquelas questões em que tem conteúdos que você domina. Então, eu domino um determinado conteúdo. Por exemplo, eu domino o conteúdo de funções. Então, eu vou começar pelas questões de funções. Eu acho mais fácil fazer isso. Vou fazer todas as questões de funções? Não. Eu vou pegar naquelas funções naquelas questões que envolvem função e vou verificar quais são aquelas que exigem uma quantidade menor de passos para eu poder resolver e que tem conceitos que eu conheço. Então, eu vou tentar a função composta. A função composta não é uma coisa que eu domino muito, mas eu sei bem sobre função afim, função quadrática, então eu vou em cima disso. Tá? Então, isso é uma boa técnica. Então, você vai em cima daquilo que você tem mais facilidade. Faz tudo que você tem mais facilidade. Depois que você fez tudo que tem mais facilidade, aí sim você parte para as outras questões que exigem um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de atenção da sua parte. Bom, além disso, outra coisa, aquelas questões em que você tem um conteúdo que você domina muito, é muito comum, às vezes, o sujeito errar por falta de atenção. Como eu tinha dito antes, aqueles conteúdos que são mais difíceis, na sua opinião, são os conteúdos que vão te exigir uma atenção maior. Os que são mais fáceis, normalmente a pessoa negligencia um pouco. Então, é sempre bom corrigir as questões que você já fez. Tá? Alcir, eu corrijo em que hora? Eu acabo de fazer a questão e faço a correção? Nunca faça isso. Por quê? Quando você faz uma questão, você cria uma sequência, um processo de raciocínio no seu cérebro. Esse processo de raciocínio ele fica fixo ali. Então, na hora que você olha para a questão, se você tiver cometido um erro, você vai passar por cima daquele erro sem perceber. Você vai estar usando o mesmo raciocínio que usou anteriormente. Então, o que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte, termina toda a prova primeiro e depois que você terminar, você volta fazendo a correção. Aí você deu tempo do seu cérebro desvincular daquele processo que ele criou para resolver as questões. Então, você consegue perceber erros com mais facilidade. Isso ajuda muito a minimizar a quantidade de erros que você pode cometer na prova. Ok? Então, basicamente é isso aí, meus queridos. Vão por esse caminho, tenta fazer isso, façam isso com antecedência antes da prova, resolvam algumas questões, simulado, ou às vezes até exercícios que vocês têm, né, de alguma apostila, alguma coisa assim. Resolvam os exercícios e experimentem fazer desse jeito para vocês perceberem que o resultado vai ser muito melhor. Tranquilo? Grande abraço, turma!